Shalom, queridos. Ligaram na hora da live. O telefone que eu uso para fazer a live é o mesmo telefone que eu uso no uma ligação ali e acabou caindo a live. A pessoa ela vê um filme e aquele filme fica rodando na mente dela o dia todo. Ou ela e aquilo fica rodando na mente o tempo todo, repetindo padrões. Muitas vezes, por que as pessoas às vezes veem um filme e nós temos um relato sobre isso? Via um filme, era um filme violento, e quando o jovem, depois de um tempo, e vai e faz a mesma coisa. Entenda que a nossa mente, ela é um acesso ao mundo espiritual. E aquilo que nós ouvimos e vemos tem um efeito imediato no nosso padrão de comportamento e no nosso padrão de crença. Nós hoje vivemos o nosso estilo de vida, ele é moldado pela cultura a qual nós estamos inseridos. Guarde isso, querido, para que você volte ao reino. Eu sei que todos aqui já estão nessa busca. Se você está ouvindo essa live até esse momento, ela caiu e você retornou. Se você está ouvindo, é porque você está na mesma busca que eu estou. Nós precisamos aprender a pensar segundo a mente de Cristo. Vou repetir. Nós precisamos aprender a pensar segundo a mente de Cristo. Por quê? Porque Ele é o que nós temos mais próximo da mente do Pai. Você precisa aprender a pensar segundo a voz do Espírito de Deus que fala dentro de você. Agora, por que nós estamos confortáveis no meio da cultura? Por que nós estamos confortáveis no nosso padrão de pensamento? Porque nós não queremos ser diferente dos outros. Porque nós queremos ser aceitados dentro dos grupos. Porque nós queremos satisfazer ou parecer igual às outras pessoas. Só que entenda uma coisa, todos nós temos uma identidade própria. Todos nós. Aí você vai entender porque a nossa impressão digital ela é diferente. Não existe ninguém no mundo com a impressão digital igual. Não existe também nenhuma pessoa no mundo, acho que é a íris do olho, igual. Porque Deus te fez com uma identidade própria, para você manifestar aquilo que o Espírito Santo te comunicou no interior. Nós seguimos um padrão cultural. E nós achamos estranho aquilo que lá em outro país, né? Por exemplo, existe um país, acho que é a Escócia, que eles vestem saia, os homens vestem saia. Nós achamos estranho eles. Provavelmente eles acham estranho nós. Agora nós precisamos entender algo, queridos. Tudo isso é cultura. Cultura, religião, economia. Agora, aquilo que é do céu. E nós não podemos desconstruir muita coisa. Mas uma coisa vai ser preciso desconstruir.
Nós precisamos desconstruir a nossa mentalidade de separar e de julgar os outros porque são diferentes de nós. Vou repetir essa frase. Nós precisamos desconstruir o modelo de separação. Nós precisamos parar de julgar as outras pessoas porque elas são diferentes de nós. Isso em todas as áreas da vida. A hora que nós chegarmos num ambiente espiritual, que nós olharmos o reino, a sua vastidão. Um dia o Senhor me deu uma visão onde eu via pessoas de todas as nações, vestimentas diferentes, todas em um campo aberto. A multidão dos salvos reunidos. E ali tinha pessoa de nações e de culturas que nós achamos até que não estarão no céu, mas estarão. Estarão. Existem palavras na Bíblia que são chaves para você entender o reino. E para você formar a realidade que o Espírito Santo colocou dentro de você na terra. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você acredita, você vai ver as coisas acontecendo. Então, querido, como é que eu sei se eu estou dentro do propósito? Como é que eu sei que eu estou vivendo a plena e absoluta vontade do Senhor? Aqui eu vou liberar uma chave. Deixa eu até abrir aqui o versículo. Você pode abrir também. Romanos 12. Você vai entender se você está seguindo um padrão de comportamento que está te fazendo infeliz, ou se você está seguindo a vontade perfeita de Deus. Romanos 12 diz assim, ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo para apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois ele diz, e não sede conformados com este mundo, não se conformem desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que a cada um. Entenda algo. Deus repartiu uma medida de fé. E essa medida de fé, ela é particular de cada um de nós. Para quê? Para que a gente venha viver o propósito de Deus na terra. E a gente só consegue fazer isso quando a gente apresenta o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, para você alcançar entendimento espiritual, para você alcançar uma renovação de mente, você vai ter que desconstruir o padrão do mundo. Isso é a morte do ego, para que você venha nascer no reino de Deus, para que você venha nascer de novo. Agora,
O versículo 2: e não sede conformado com este mundo. Você está conformado com a cultura? Você está conformado com o padrão mental que você tem recebido? Você está conformado com o padrão que te enquadraram como certo e errado? Como bom e como mal? Porque às vezes a pessoa está passando por um perrengue, vivendo uma vida miserável. E ela diz assim, Deus quer assim. Não, amados. A Bíblia está dizendo assim, ó. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. A vontade do Pai para você, ela é boa, agradável e perfeita. Pega essas palavras-chave: boa, agradável, perfeita. Jesus, ele diz, eu deixo-vos a minha paz. O reino é reino de paz. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Amados, todos nós passamos momentos, existem dias que parece que tem um conflito interno. Eu chamo esses dias, os dias que eu saí da dimensão do reino. Mas quando isso acontece, eu procuro rapidamente olhar para dentro de mim e reconectar com o Pai novamente. Por quê? Porque se você estiver espiritualmente na dimensão do reino, o que você vai viver? Paz, gozo, alegria. Você vai viver o quê? A bondade de Deus, a perfeição de Deus, o amor de Deus, a plenitude de Deus. Isso é estar num ambiente de reino, um ambiente de conexão com... Agora, quando nós saímos desse ambiente, que não deveria ir, mas existem algumas instabilidades. E por que existem as instabilidades? E a nossa alma muitas vezes recebe algumas setas. Se nós sairmos dessa dimensão, nós devemos usar o que? A nossa fé. E aqui eu entrego mais uma chave. Se você entrou num ambiente que você não sabe, que você sabe que não é do reino de Deus, veio uma aflição, veio uma angústia, veio algo desconcertante, mude o seu padrão de pensamento, mude a tua fé, e você vai entrar novamente no lugar que você não deveria ter saído. Deus está chamando um povo que vão voltar à sua origem novamente, a se relacionar com o Pai. Que os métodos externos não funcionam. Não funcionou para mim, não funciona para você e não funciona para a humanidade. Sabe por quê? Porque a humanidade, sem a presença de Deus no interior e sem conhecer essa verdade, caminha para a perdição. Até mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão desorientadas, confusas, incrédulas. Carregam um livro na mão, mas não creem no que está escrito. Por quê? Porque fizeram o seu padrão. Entenda uma coisa. A Bíblia é um livro sagrado. É como um mapa em nossas mãos para nos mostrar o caminho. O caminho é Jesus.
Porque todos os que vieram antes dele não conseguiram. Fizeram tentativas. O próprio Moisés não entrou. Aí Jesus olha para os religiosos e diz assim, ó, vocês não entram no reino e vocês não deixam o povo entrar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o exemplo de filho, é um exemplo para nós. Amém, queridos? Arrependimento significa mudança de pensamento. Arrependimento é a porta de entrada no reino. Arrependimento é a porta de entrada no reino. Arrependimento é o que você precisa para receber o dom do Espírito. Só que arrependimento, amado, é muito simples. Se você está pensando de uma maneira que não está coerente à mente do Pai, que não está coerente à mente de Cristo, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Pode até ser que o mundo acredita daquele jeito, mas você tem que mudar a sua maneira de pensar. A partir do momento que você mudou a sua maneira de pensar, o arrependimento aconteceu. Porque arrependimento é metanoia, é metamorfose. Metanoia, mudança de mente, transformação. O veículo que te conduz espiritualmente é a sua mente. O veículo que te leva do inferno para o céu é a sua mente. Está cheio de versículos. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Mas entenda que está falando de padrões espirituais. Se você manter um padrão de pensamento, você vai desfrutar dessa realidade. Tenha certeza disso. Se você manter um padrão de pensamento, de milagres, de sobrenatural, de vida abundante, se você conseguir manter esse padrão, isso vai acontecer na sua vida. Existem pessoas que saem do zero e rapidamente conseguem mudar o seu quadro de vida. Por quê? Porque dentro de tudo isso também existe uma operação do Espírito chamada domínio próprio. Quando nós passamos a ter domínio próprio, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque nós também fomos chamados para dominar sobre as coisas, mas nós só dominamos sobre as coisas quando nós temos o domínio próprio. E ser humano nenhum foi chamado para dominar sobre o outro. Porque cada um vai dominar sobre si. Esse é o padrão do céu. Há o padrão do céu, há o padrão de Deus e há o mundo de César. Há o mundo aí em nome de Jesus. Eu não estou vendo comentários, por isso não vou ler. Pai, a palavra foi ministrada. Teu Espírito, Pai, opere expansão de consciência na Tua igreja. Que nós possamos olhar além da nossa denominação, que a nossa mente possa estender a unidade do cristianismo. Ao mesmo tempo, Pai querido, que as paredes de separação com
outros nomes dados, Senhor Deus, entre os homens, de religiões, também sejam derrubados, que nós possamos entender que o Senhor é Pai de todos, o Senhor é Pai de toda a humanidade, o Senhor é Pai no céu e na terra, o Senhor é Pai nos planetas habitáveis, o Senhor é Pai de toda a criação. Que a nossa mente ela se expanda e possa compreender que toda a confusão e separação aconteceu a partir do momento em que nós perdemos a Tua voz dentro de nós. Ao mesmo tempo, meu Pai, eu quero aqui, em nome da igreja, expressar o nosso desejo de voltarmos a ser como éramos no princípio. Nós já entendemos, Pai, que toda a correria, todo o deserto, períodos de Egito, de Babilônia que passamos, foi porque nos faltou a Tua voz dentro de nós. Pai, nós queremos voltar lá ao princípio, Senhor, porque teve um dia que o Senhor olhou para a terra e viu que o pecado se multiplicava. E o Senhor liberou uma palavra dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carne. Pai, nós queremos agora que o Senhor ative em nós a espiritualidade, porque nós não somos só carne. Nós já entendemos que foi um erro sair da conexão espiritual. Nós já entendemos que foi um erro nós termos por nós mesmos a capacidade de achar que tínhamos entendimento para discernir o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal. Nós já entendemos, Pai, que o conhecimento da árvore do bem e do mal não fez bem para nós. Porque os nossos olhos físicos se abriram, o nosso entendimento físico se abriu, mas ao passo que o entendimento espiritual se fechou. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, voltar à fase da inocência, como criança, entrar no Teu reino. Como criança, permanecer no Teu reino. E como criança, Pai, inocência, começar a ouvir a Tua voz, para que o Senhor nos leve à maturidade espiritual e nos tornemos ruiós, filhos maduros, assim como Jesus foi. Que a consciência de Cristo venha sobre nós. Porque entendemos que Jesus, ele foi um homem que veio aqui nos dar o exemplo. Mas ele é muito mais do que um homem. Ele hoje é uma consciência viva dentro de nós. É um espírito vivo dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa essa palavra no teu coração. Você pode meditar sobre ela. Gostaria muito de poder fazer um seminário de expansão de consciência, queridos. Tem muita coisa que nós precisamos voltar a ligar dentro de nós, para que o Espírito Santo esteja trazendo códigos espirituais, ativando as nossas células, ativando o nosso DNA. E eu declaro a palavra do Senhor sobre a tua vida. Nós temos a mente de Cristo. Foi a palavra que Paulo expressou. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito permaneça entre nós. Amém? Convosco.